coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Oh Espírito Santo, para sempre, amém. Você pode declarar nessa manhã a ele a glória, a ele a glória. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta manhã. Nós declaramos que toda honra, toda glória e louvor é para ti, Senhor. Aleluia. Para sempre. Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes por essa manhã maravilhosa na presença do Senhor Jesus? Estou feliz, contente, mais um mês poder estar aqui na casa do Senhor, adorando, engrandecendo ao nome do Senhor. Me sinto muito honrado, privilegiado, muito grande para mim, mas eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, pastora Norma, também o nosso pastor Sânzio, pastora Marta, que Deus abençoe. Uma alegria de coração estar aqui nessa manhã. Sempre essa é a primeira vez, sempre. Pode ser para uma pessoa, pode ser para quantas for, mas a responsabilidade ela é a mesma. E nessa manhã o Senhor ministrou uma palavra no meu coração e eu quero transmitir. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, por favor, enquanto você procura e acha, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, nossos pastores, pastor João Paulo, também sua esposa, toda a igreja, todos os obreiros, de forma geral, que Deus abençoe a vida de cada um. A Def Benavente também, muitos irmãos e irmãs aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A minha esposa, que por motivo de força maior, enfermidade, não está presente, mas está lá intercedendo, que a gente tem uma ligação muito forte, e ela não pôde estar, mas eu tenho certeza que ela está lá intercedendo nesse momento, e eu creio que o mesmo Deus que está aqui operando, está curando aqui, também vai estar alcançando ela lá, para a honra e a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Bem simples, objetivo, como sempre. Gálatas, capítulo 1. Enquanto você abre, também quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Gálatas, capítulo 1 e o versículo 6, que diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além daquilo que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Capítulo 6. E o versículo 14, que diz assim: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Vou ler novamente. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém? Fique bastante atento aqui. Paulo escreve essa carta, algo interessante acontece.
que, como os irmãos já sabem, quem gosta de culto de ensinamento da palavra, quem gosta de escola bíblica dominical, de escola bíblica para todos, sabe que Paulo escreve 13 cartas. E algo diferente acontece aqui, que a gente pode ir fazendo um cálculo rápido, que escreve uma boa proporção do Novo Testamento. Algo interessante acontece aqui em Gálatas, é porque, diferente da igreja, por exemplo, de Corinto, quando Paulo escreve, ele está direcionando a carta a uma igreja especificamente. Quando ele escreve a igreja de Filipos, a uma igreja especificamente. Quando ele escreve a Colossos, ele está escrevendo, tratando o problema local da igreja. E também tem aquelas outras cartas que Paulo direciona a uma pessoa específica, seja um pastor, seja trazendo orientações, práticas diárias de como ele deve lidar com os conflitos nas igrejas. Mas a carta aqui que a gente vê, Gálatas, embora a gente, numa primeira análise, podemos dizer que ele está escrevendo a igreja de Gálatas, mas o fato é que não é dirigido à igreja de Gálatas, mas sim, Galácia é uma região, como conhecemos aqui como uma zona, né? Uma região onde dentro dessa região foram estabelecidas, inauguradas algumas igrejas. Logo, podemos entender que esta carta que Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele está direcionando, é como se fosse uma carta circular, percebeu? Como se fosse uma carta circular, direcionada àquela região especificamente, querendo tratar um problema local, não de uma igreja específica, mas de todas as igrejas que estavam lá instaladas. E vale aqui a título de informação, que dentro desta região, chamada Galácia, estavam estabelecidas pelo menos 4 igrejas dentro dessa região. A igreja de Antioquia da Pisídia, Icônia, Listra e a igreja de Derbe. E Paulo, ele escreve essa carta a Galácia querendo tratar problemas que estavam acontecendo ali dentro da igreja. E você pode perceber isso, você que gosta de Bíblia, pode anotar e ler em casa, que isso acontece no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 20 ao 25 e também o versículo 53, que trata sobre essas 4 igrejas que foram estabelecidas por Paulo através da primeira viagem missionária. E vale aqui informar também, eu sei que os irmãos já sabem, mas se não sabem, vai saber agora, que não necessariamente a carta que foi escrita, a região da Galácia, ela foi escrita em ordem cronológica. Nós vamos perceber que esta carta ela foi escrita posteriormente, após a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele estabelece essas 4 igrejas. E vale aqui também mencionar que os gentios, quando Paulo ele vai para essa região, preste bastante atenção, quando ele vai para essa região pregar o evangelho, ele é muito bem recebido pelo povo gentil. Eles recebem o evangelho, eles recebem a mensagem da cruz, eles recebem a salvação em Cristo Jesus em bom grado. Mas o fato é que a gente pode observar na Escritura Sagrada, na história, que Paulo não foi muito bem recebido por alguns judeus. Preste bastante atenção. Alguns judeus que estavam mais ou menos naquela região. E você sabe muito bem que eram chamados os judaizantes. E eles acreditavam que no meio daquilo tudo, quando Paulo estava pregando este evangelho, eles acreditavam que Paulo estava deturbando o evangelho. E eles acreditavam que era necessário para alguém que aceitou a Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, era necessário ainda circuncidar, guardar a dieta, guardar o calendário judaico. Ou seja, aqui nas entrelinhas, eu estou fazendo uma introdução para a gente entender o problema aqui da igreja, que no meio desse conflito dos novos convertidos, com coração alegre, com coração desejosos de aprender mais do Senhor, de propagar esse evangelho, no meio dessa mesma igreja, tinha um grupo de alguns que já estavam há mais tempo, que estavam colocando dúvida e tirando crédito da palavra que Paulo havia pregado para eles. Até aí tudo bem? Então quando isso acontece, você vai perceber que nessa mesma viagem Paulo, ele é apedrejado e ele é quase que retirado da cidade de Listra como morto, porque eles não aceitavam aquela pregação. E depois Deus restaura a saúde física dele, ele continua, ele retorna para a igreja mãe, que era Antioquia da Síria. Ele retorna para a igreja mãe, que é a igreja que enviou ele para essa região. E ele retorna para a igreja mãe e continua ali os trabalhos.
E o tempo vai passando. E esse problema estabelecido no meio da igreja, dos novos convertidos gentios, com alguns judaizantes que tiveram a audácia, alguns deles, de sair de Jerusalém e ir até aquela cidade para querer colocar em dúvida a pregação de Paulo. E eles se infiltraram no meio da igreja e começaram a propagar um outro tipo de evangelho, dizendo: sim, Jesus, ele morreu na cruz, a salvação vem pela graça mediante a fé. Porém, é necessário vocês, para serem salvos da ira vindoura, circuncidar, guardar a dieta, o calendário judaico, porque isso é como os pré-requisitos para que a sua salvação seja autenticada e o passaporte para a eternidade você tenha. Pasme, senhores e senhoras que me ouvem. Se esse problema da igreja não é resolvido, se esse problema da igreja não é tratado, corríamos um sério risco de viver um cristianismo deturbado. Um cristianismo onde a morte de Jesus não seria suficiente. Mas Paulo, como um grande líder da igreja, ele não aceita outro tipo de evangelho pregado. Infelizmente, nós temos observado no decorrer da história, esses anos passando de ministério, que muitos líderes têm deixado de se impor e deixado levar igrejas. Eu digo isso por experiência própria no lugar que nós passamos, que ao invés de guardar o genuíno evangelho de Cristo, aceitam ser disseminados, e isso não é tratado na igreja, gera problemas muito grandes. Tem igrejas que têm multidões e multidões de membros, mas pastores deturbadores do verdadeiro evangelho, onde a cruz, que é a centralidade da mensagem de hoje, onde o evangelho da cruz não é mais pregado, onde estamos vivendo num tempo onde que, se o líder exortar ou disciplinar o membro, pode ter certeza que ele é passível de mudar de ministério, porque não aceitam mais ser corrigido pela liderança da igreja. Pasme, senhoras e senhoras que me ouvem, eu não sou tão antigo, mas eu sou de uma geração que ela, como eu disse lá em Benavente, que o obreiro tem costa larga, em que o pastor exorta que a palavra pode machucar, mas ele levanta a mão e diz: Senhor, muito obrigado, porque a minha igreja ainda é a primazia, ainda é o verdadeiro evangelho. Cristo continua sendo o centro da minha igreja. Não muda de igreja, de ministério. Nós estamos vivendo, e diante desses anos se passando, a falta da pregação genuína da palavra tem criado muitos crentes anêmicos, que não aguentam uma luta, que não aguentam uma porta fechada, logo já procuram a liderança da igreja e dizem: eu não quero mais o ministério, eu não quero mais dirigir mais nada, eu não quero mais nada, porque eu estou cheio de problemas. Mas eu louvo a Deus, porque o verdadeiro evangelho de Cristo, ele te dá resistência para suportar. Porque o verdadeiro evangelho diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Papai está dizendo: é hora de nós nos abalizarmos cada vez mais na palavra, porque a tendência é só piorar. Mas eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela nossa liderança, que ainda a primazia é a palavra. Nós temos liberdade de expor a verdadeira mensagem do evangelho de Cristo. Judaizantes acreditavam que precisava se circuncidar. Os ritos judaicos eram pré-requisitos para a salvação. E se o problema não fosse tratado, o cristianismo seria uma grande seita judaizante. Problema tratado na raiz, porque senão cresce, e quando cresce a gente perde o controle.
Mas o líder Paulo, o pastor Paulo, ele vai dizer: não. Se outra pessoa, se até anjo vir do céu para vos anunciar outro evangelho, não aceite. Porque esse evangelho que eu vos tenho pregado não foi dado por homens, mas foi ministrado pelo próprio autor e consumador da fé. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça, tenha resistência para perseverar até o fim. Imagina a igreja sendo perseguida, grupos inseridos, porque isso acontece, disseminando algumas palavras no meio da igreja. Daí, se não é tratado, cria grupinhos e cresce, daí vira rebelião. Mas nessa manhã papai nos trouxe aqui para dizer: não, a noiva ela não se prostitui, a noiva ela não se vende para um falso evangelho. Oh, Espírito Santo, eu sinto uma graça de Deus aqui. A noiva não se vende, não é prostituta nem meretriz, mas ela guarda a genuína palavra no seu coração e como prática de vida. Salvação. Paulo vai começar essa carta circular, já mostrando quem ele é. Por quê? Porque a mensagem estava tão disseminada no meio deles, além dos problemas de sofrimento e de perseguição. Um falso evangelho adentrando no meio da igreja, e o crente novo convertido ficava meio perdido. Não sabia mais que direção. Será que é Paulo? Será que... Daí Paulo começa a se defender, a anunciar quem ele é, apóstolo de Cristo. Ele inaugura, ele traz uma saudação inaugural mostrando quem de fato ele é. E mostrando que a palavra que ele pregou não foi dada por homens, mas foi dada pelo próprio Deus. Que não era para eles rejeitar essa palavra. E que palavra é essa, pastor Tiago? Que mensagem é essa que é rejeitada em muitos lugares? Estão trocando o verdadeiro evangelho em nossas pregações e louvores. Louvores, louva a Deus, porque os hinos que eu ouvi aqui, a parte disso. Mas estou falando de uma forma geral. Louvores antropocêntricos. Louvores em que pregações que são pregações aveludadas, que massageia o ego humano. Pregações, pasme, senhores e senhoras, eu já passei, entrei numa cidade em que na porta da igreja, evangelista irmão Jabos, estava escrito: entre, pare de sofrer. Daí houve mensagem e louvores que parece que para Deus é um privilégio nós estarmos aqui. Parece que Deus tem que bater palma e dizer: muito obrigado por você ter vindo. Mas quando de fato o verdadeiro evangelho de Cristo, nós somos privilegiados por estarmos aqui ouvindo e podendo adorar e engrandecer o nome do Senhor. Pode ter uma boa oratória, hermenêutica, exegese, uma voz bonita, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, são palavras vazias. Mas onde o verdadeiro evangelho está no meio da igreja, pode até trocar Jesus por Genésio, mas o poder de Deus é derramado. Deus opera, Deus faz, realiza, porque Ele é o centro. Estão trocando o verdadeiro evangelho. Ele está criando uma geração de pessoas, como dizem algumas linguagens por aí, os crentes Nutella, que não resistem nada. Mas eu louvo a Deus porque no meio dessa turbulência toda ainda tem crentes resistentes, que dizem assim: ai, pode até estar doendo, mas eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor ainda exorta e disciplina aqueles a qual tu amas. E eu te louvo, Pai, pelo privilégio de estar na tua casa. É como se fosse meu último culto, a minha última oportunidade.
Vim para o culto como se fosse a última Santa Ceia. Vim para o culto pregar como se fosse essa última mensagem. Como se fosse o último louvor. A entrega da primícia. A entrega do melhor. E dizer: Senhor, eu não tenho mérito, mas eu te louvo porque a tua graça e misericórdia me abraçou. E hoje, outrora eu estava algemado, aprisionado pelos meus próprios delitos e pecados. Mas hoje em ti eu sou livre para levantar a mão, liberar a palavra de adoração. Hoje eu estou livre em Cristo Jesus. E a gente vai ver que esse evangelho que Paulo anuncia, que estava sendo rejeitado pelos judaizantes, um outro evangelho sendo pregado, não era um evangelho da cruz. Era tudo menos o evangelho da cruz. Pasme, Senhor e Senhora, nós vamos ver que Judas entrega o nosso Senhor e Salvador por ganância, trocando, negociando aquilo que é santo por aquilo que é o profano, se enganar por poucas moedas de prata. Estamos vivendo, alguém pode olhar para Judas e dizer: Judas, tu és um traidor. Mas Judas, ele é, dentro da sua essência, uma hipocrisia tão grande. Porque quando aquela mulher, lembra daquela mulher que está derramando do perfume, e ele vai e fala assim: ó, por que não vende esse perfume e dá para os pobres? Olha que teoria bonita. Assistencialismo. Ajuda ao próximo. Ajudar o próximo. Porém, nós vamos ver que por detrás de tudo isso estava o desejo de ganância, de engano. No meio da onde? Da igreja, dos discípulos de Cristo. 300 denários. Dava para alimentar uma grande multidão. Mas tem capacidade de vender o verdadeiro Cristo por míseras 30 moedas. Questiona os 300 denários, mas vende o Cristo por tão pouca coisa. É papai dizendo: não adianta ter teoria e não ter prática de vida. Eu estou diante de uma igreja que não se vende. Eu estou diante de uma igreja de servos e servas do Senhor, que não negociam a verdadeira mensagem do Evangelho, que não se vendem, que não se prostram, porque hoje tem igreja para todos os gostos. Triste realidade. Hoje tem pastores que, ao invés de arrebanhar, direcionar a sua igreja, as suas ovelhas para o céu, estão conduzindo elas para a eternidade sem Cristo, para o inferno. Tratando de um evangelho deturbado no meio das igrejas. Vou dar outro exemplo. Pilatos. Pilatos é covarde, porque ele não assume a sua responsabilidade e quer jogar a responsabilidade para outros. O nosso Senhor sofreu isso. Sofreu por ganância. Foi traído. Foi julgado injustamente. E eu fiz questão de anotar essa parte. Que Pilatos é covarde. A sua esposa avisou: ele é inocente. Não mate ele. Não crucifique o Cristo, porque ele é inocente. Não negocie, ele é inocente. A gente é notório que esse é o verdadeiro evangelho. Mas Pilatos não. Ele é covarde, não assume as suas responsabilidades. A esposa avisou, e ele lava as suas mãos como um sinal, entre aspas: a culpa não é minha, mas a negligência e a covardia é responsabilidade dele. E a gente vai ver
que ele lava as suas mãos e vai dizer: o que faremos? Vamos soltar quem? Jesus ou Barrabás? Porque poderia ser um liberado ali da morte, da sentença de cruz, da morte de cruz. E a multidão, na sua maioria, diz: solte Barrabás. Um ladrão, um salteador, um enganador, um preso pelos seus próprios delitos e erros. Mas a multidão quer ele. Solte Barrabás. Daí ele vai dizer o quê? E Cristo, o que faremos? O que faremos com... soltar Barrabás. O que faremos com Cristo? E a multidão, na sua maioria, vai dizer: crucifica-o. 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 E nós vamos ver que nós estamos vivendo num tempo. Marcos vai registrar Marcos capítulo 15 e versículo 15. Que quando Pilatos ele ouve a multidão dizendo: crucifique Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 15 vai dizer que ele perguntou para a multidão, entregou: faça conforme eles querem. Eles estão determinando a sentença para o Cristo. Faça conforme eles querem. Nós estamos vivendo num tempo, em muitos lugares, em que líderes estão dizendo: faça o que você quiser. Faça, venha do jeito que está e permaneça do jeito que você está, porque Deus é amor, não é mesmo? Um evangelho sem renúncia, um evangelho sem sofrimento, que não padece mais, não sofre mais pelo evangelho. Mas Pilatos vai dizer: faça conforme eles querem. Se eles querem que Jesus esteja preso, faça. A mensagem do evangelho é diferente. Jesus não promete. Olha, vou fazer um paralelo aqui, tentar ser didático. O verdadeiro evangelho de Cristo não promete transformar pedras em pães, mas Satanás sim. O verdadeiro evangelho de Cristo não nos promete salte de um alto penáculo de um templo, porque quando você cair, Deus enviará anjos ao teu respeito e irá te guardar. Isso não é evangelho de Cristo. Isso só se for boas novas de Satanás. Porque a verdadeira proposta de Cristo, do evangelho de Cristo é: quer vir? Eu não te prometo que você vai ter o carro do ano. Eu não te prometo que você vai sentar, vai ocupar os melhores cargos da cidade. Pode acontecer, pode. Mas eu não prometo isso, porque o evangelho é isso: quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. O evangelho de promessas tanta coisa faz. Barganhar com Deus não é evangelho, mas o evangelho de Cristo é: permaneça, resista, avança, porque eu vou trocar essa cruz por uma coroa de glória. Mas hoje não. Nós estamos vivendo numa geração em que muitos crentes não têm mais resistência nenhuma. Qualquer coisa quer parar. Mas isso pode ser tudo menos a mensagem do evangelho. Quem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós vamos ver que hoje nós estamos vivendo num tempo triste, em que muitos lugares, muitas igrejas estão sendo negligentes, usando métodos humanos, um outro evangelho, métodos humanos, para querer atrair a multidão. Esses olhos já viram, presenciaram, até mesmo o sabonete ungido
que você passa pelo corpo, Ele te limpa e te purifica de todo pecado. Igrejas pintadas de preto com luzes, com fumacinha, para agradar. Mas não temos que se adaptar ao século 21, mundo globalizado. Não. O verdadeiro evangelho que atrai o pecador ao arrependimento, que atrai aquele que está nas trevas para a maravilhosa luz, continua ainda sendo o evangelho de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo. Não precisamos de métodos. Basta a palavra ela ser pregada como ela é. Que a multidão pode estar no norte, no sul, no leste, no oeste, onde ela estiver. O pecador é atraído. Não precisamos disso para manter os nossos jovens na igreja. Não precisamos pintar as nossas igrejas de preto para atrair. Mas eu louvo a Deus pelo nosso ministério, pela nossa liderança. E que aqui desde a portaria até o altar, quem é a estrela maior é o nosso Senhor. Aqui não tem quem brilha, quem aparece é a presença do doce e amado Espírito Santo. Tudo é para Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle, a adoração é para Ele. É Ele que merece, é Ele que faz, é Ele que levanta o que está caído, dá força que está fraco, é Ele que liberta, transforma. É o Deus a qual nós servimos. É Ele que faz. Jesus é preso por causa da ganância. É levado a fazer o que o povo queria por causa da negligência e da covardia de Pilatos. Questão histórica, os métodos de crucificação do Império Romano, ele era muito cruel. Já que a multidão está dizendo: prenda Jesus, mate Jesus, crucifique a Jesus. Os métodos romanos eram tão cruéis que aquele que recebia a imputação, ele tinha que ser desnudo, totalmente, expor a vergonha. E ainda eles pegavam, fazia a vítima, aquele que estava comigo, abraçar um tronco de madeira, acorrentar os seus pulsos e seus tornozelos, e ele passar por alguns açoites. E esses açoites, você conhece, a Bíblia sabe, muitas pontas. E dentro dessas pontas era elástico de madeira, era pedaço de osso, era chumbo, para quando passasse e puxasse a carne do meu Cristo, o chumbo para gerar uma infecção generalizada interna do nosso Senhor Jesus, sofreu açoites. Pegaram o meu Jesus e cravaram no seu crânio uma coroa de espinho. E ainda quando ele já com seu rosto machucado, seu sangue derramado sobre a sua face, alguns estudiosos dizem que o massacre foi tão cruel que até os ossos do meu Jesus ficava exposto diante do requinte de crueldade. Colocaram uma coroa de espinho e começaram de uma forma de zombaria, como se estivesse reverenciando: olha o rei, que vergonha, rei do judeu. Os nossos reis tem uma coroa de ouro, mas esse rei a qual vocês estão dizendo que é rei dos judeus, o Cristo Salvador, ele é diferente. Ele carrega uma coroa de espinhos. Que vergonha.
Que liderança, que Cristo, que Salvador é esse? Esse é o nosso Senhor, que padeceu, sofreu, e como ovelha muda ao matadouro foi sem reclamar. Meu Jesus, que há quase 700 anos antes deste ato, Isaías já declarava que nele não havia beleza e nem formosura, que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, e o castigo que me traz a paz hoje para estar nesse culto de Santa Ceia estava sobre ele, e pelas suas pisaduras hoje eu posso levantar minha mão e me alegrar, porque hoje eu sou restaurado, curado por ele. Rosto ensanguentado, zombado, dizendo: tu não é rei, tens coroa. Mas o meu Jesus não ficou olhando, amaldiçoando. Meu Cristo não falou: eu não mereço sofrer, então vou. Calado. Enquanto no seu rosto descia sangue, o seu corpo já perfurado, era necessário ele caminhar mais alguns metros, e colocaram sobre ele uma cruz, em que ele deveria carregar, já com o rosto, cuspiram no rosto do meu Jesus, bateram com um sarrafo, uma madeira, entre aspas, coroa de Jesus, para cravar aqueles espinhos no seu crânio. Mas ele olhava para mim e para você nessa manhã tão célebre, dizendo assim: vai valer a pena. Meu Jesus, caminhando, já não mais com aquela força, machucado, ferido, e vai caminhando em direção ao Monte Caveira, o Gólgota. Olhavam para o meu Jesus: este é o Salvador. Esse que é o remidor de Israel. Mas o fato é que o próprio Paulo, ele vai registrar: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, porque o evangelho da cruz de Cristo, ela tem poder de salvar, ela tem poder de libertar o mais vil pecador, porque o próprio Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ninguém está aqui porque é bonzinho. Ninguém está aqui porque Jesus olhou para o rosto e disse: ah, tá bonitinho, é você mesmo. Não. Ele pagou um preço, e um preço não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o seu próprio sangue. O meu Jesus, com o seu rosto ensanguentado, enquanto alguns gritavam em alta voz: crucifica Jesus, tem sempre os remanescentes que estão chorando: ele não merecia isso. Enquanto tem alguns dizendo: crucifica-o. Mas ele levou a cruz até o monte,
caveira, o Gólgota. E lá o meu Cristo foi pendurado no madeiro entre dois malfeitores. A cruz do meio, para cumprir-se a palavra que ele iria trazer salvação através da morte de cruz no madeiro. Para cumprir a palavra, o meu Cristo foi colocado exatamente na cruz do meio. Foi zombado, escarnecido. Mas o texto bíblico vai dizer que em nenhum momento ele abriu a sua boca para reclamar. Quer ver o que o meu Jesus falou? Ele abriu a boca para dizer, em poucas palavras, por que, pastor Tiago? Em poucas palavras, porque Jesus já estava cansado, machucado, ferido. Mas em poucas palavras, ao invés de olhar a multidão zombando dele, ele vai olhar e vai dizer: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto é açoitado, enquanto é cuspido, calado. Mas no momento de interceder por mim e por você, ele vai dizer: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo, mas eu abro a minha boca para interceder. Perdoa eles. Eles estão caçoando, eles estão zombando, eles estão me crucificando, mas perdoa eles. No meio da dor, do sofrimento, da zombaria, Jesus vai abrir a sua boca para dizer: ei, mulher, esse aí é teu filho, essa aí é tua mãe. Se referindo a João e Maria. Essa aí é tua mãe, esse é teu filho. Abriu a boca. Jesus abre a sua boca, verbaliza, mesmo com pouca força. Mais uma frase curta: tenho sede. Tenho sede. E aqueles que prenderam o meu Jesus, o nosso Senhor, quando ele pediu um pouco de água, dizendo que estava com sede, molharam a esponja, um vinagre, e fizeram o meu Jesus, já com seu rosto desconfigurado, já sofrendo, padecendo, derramando as suas últimas gotas de sangue, mas oferecem para ele uma esponja molhada com vinagre. Jesus vai abrir a boca para verbalizar, pastor Sanzio, no ápice do sofrimento e da dor, onde o teu pecado, o meu pecado estava sobre ele, ele vai dizer: meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? O ápice, o castigo que nos traz a paz hoje, ele estava carregando sobre si a dor do sofrimento que estava passando, carregando o meu e o seu pecado sobre ele. Eu abro um parênteses para dizer: e você vai querer largar Jesus? E você vai reclamar porque essa porta se fechou, já quer largar a igreja, largar ministério? Mas
vezes por uma falta de a paz do Senhor que não quer mais vir para a igreja. Meu Jesus sofreu. Se hoje nós estamos aqui é para nós nos alegrarmos, nos celebrarmos, porque nós estávamos presos pelos nossos próprios pecados e delitos. Mas o meu Jesus, mesmo na dor, no sofrimento, a poucos instantes de dar o seu último suspiro, um salteador que errou tanto na vida, fez escolhas erradas. Vai olhar, aqui está simbolizando dois tipos de igreja. Jesus está no centro. Uma igreja e dois tipos de igreja diferentes, no mesmo culto do Calvário. Uma igreja dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti e a nós. Acreditando no falso evangelho. Ele não queria a salvação eterna, ele queria o alívio momentâneo. Vou repetir. Ele está dizendo, está olhando para o plano terreno, dizendo: eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais carregar a cruz. Salva-te a ti e a nós também. Não quero sofrer. Não quero cruz. Mas enquanto um está zombando de Jesus, tem outro no mesmo culto, olhando para um rosto desconfigurado, com o rosto ensanguentado, com suas mãos e pés perfurados, mas por detrás de um rosto, um olhar ensanguentado, ele consegue enxergar que ali tem um rei. Ai, Espírito Santo. Ele olha e eu consigo imaginar eu tento imaginar o que ele estava pensando. Não tem como sofrer tanto, padecer tanto, ser tão humilhado e continuar com a sua boca fechada. Até Jesus na cruz, ele gera salvação para aquele malfeitor. E Jesus com o rosto desconfigurado, mas aquele malfeitor também sendo crucificado. Isso aqui não está no Google nem no YouTube. O Espírito Santo está ministrando aqui. Enquanto tem alguém olhando e dizendo: eu quero alívio momentâneo, eu quero agora, eu quero sair da cruz. Tem alguém dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Aqui é momentâneo, passageiro, transitório. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele ainda vai exortar o outro dizendo: nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos sendo crucificados porque nós merecemos. Mas este aí mal algum fez. Não andou com Jesus, mas só a atitude de Jesus no meio do sofrimento. Enquanto alguns vão para os vizinhos, reclamavam ao psicólogo, psiquiatra, psicanalista, isso tudo, tem alguém que está sofrendo, mas está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, eu posso estar sofrendo, mas eu aprendi com Paulo que essa leve momentânea tribulação produzirá um peso eterno de glória. É ele dizendo: esse evangelho de facilidades, papai me trouxe aqui nessa manhã, está na hora de crente ter mais resistência. Ndokeia storra mandora bacandarai.
porque os dias já são maus. A volta do nosso Senhor está muito próxima de acontecer, e Ele não vem buscar uma igreja que se vende, Ele não vem buscar uma igreja fraca, mas Ele vem buscar uma igreja alicerçada, firmada na verdadeira palavra do Evangelho. Meu Jesus vai dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Teve um crente no mesmo culto entendendo: eu mereço tudo isso. Mas aquele a qual eu vim celebrar a sua morte e ressurreição, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que foi morto, e não foi uma morte transitória, momentânea, mas quando João percebe que ele está chegando, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O meu Jesus. Papai está dizendo para alguém: vai parar mesmo? Olha o que o teu Senhor sofreu por você. Tudo que a gente faz para o Senhor é o mínimo. Não sou melhor do que ninguém, todo dia eu estou me cobrando. E o Espírito Santo ministra no meu coração: meu filho, eu preciso que você faça mais. A honra não é tua. Paulo vai dizer no texto que nós lemos: longe de mim gloriar-me. Se eu estou pregando aqui na honra, a glória não é para o homem, mas quem opera, quem faz é o Senhor, porque Ele confunde. Ele pega aquele que não é para confundir aquele que acha que é. Ele pega as coisas loucas, projetos falidos diante da visão humana, e coloca em cadeira, assim como eu e você estamos aqui agora, sentado ao lado no meio de príncipes e princesas do Senhor, e nos alegrando, olhando para trás e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu estou aqui celebrando, me alegrando na tua presença. Culto é como se fosse o último culto, como se fosse a última oportunidade. Jesus, nos seus últimos instantes, e aqui é o caminho para o fim, Ele vai verbalizar, vai liberar mais uma pequena frase antes do seu último suspiro, gravado no madeiro, com seu rosto ensanguentado, desconfigurado, mas olhando para mim e para você nesse ano 2023, e clamando ao Pai, dizendo: está consumado. É Ele dizendo: está feito. É o meu Jesus, o teu Jesus dizendo: está pago. Oh Espírito Santo, como largar esse Jesus? Eu não estou querendo agir no emocionalismo, não. É o Espírito Santo que está bradando em corações aqui nessa noite. Ele está dizendo: o meu Jesus, o teu Jesus sofreu. Parar por qualquer coisa, Paulo vai dizer:
Alguns podem até relatar, eu já ouvi algumas pregações, algumas pessoas dizendo que quando Jesus dá o brado, está pago, está feito, está consumado, e dá o seu último suspiro, e entrega o seu espírito. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que houve festa no inferno. Mas o fato é que Satanás fez de tudo para Jesus não chegar na cruz. Desde a sua concepção, desde o seu nascimento, desde o seu início de ministério, querendo fazer de tudo para desviar Jesus da cruz. Me adore, eu vou dar tudo o que você quiser. Transforma essa pedra em pão. Não confia em Deus, na providência de Deus. Transforma essa pedra em pão. O próprio apóstolo Pedro vai olhar para Jesus quando ele começa a preparar, a inserir na mente dos discípulos que a sua morte já era chegada. Pedro chama ele à parte e vai dizer: Cristo, estou parafraseando, aplicando aqui para nós, faça isso consigo. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: para trás de mim, Satanás. Porque o adversário ele fez de tudo para tirar o meu Jesus do caminho da cruz. Ele não queria que Jesus fosse morto, fosse crucificado e morto. Porque esse último brado do nosso Senhor é a derrota de Satanás. Vou repetir. O brado do meu Jesus está consumado. O brado do meu Senhor nos seus últimos suspiros de vida está feito, está pago. É cravar a morte, a derrota, melhor dizendo, de Satanás. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando ele dá o brado na cruz do Calvário, está consumado. O próprio apóstolo Paulo vai relatar em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que a cédula, a dívida, que nos era contrária, que nos era imputada, uma dívida impagável pelos nossos próprios pecados e delitos, Jesus pegou essa cédula que me era contrária e cravou na cruz. E hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Oh Espírito Santo, eu sinto uma graça de Deus aqui nessa manhã. Oh Espírito Santo, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. E Ele está trazendo resistência para crentes aqui nessa manhã. Jesus deu o último brado. A cruz, o adversário fez de tudo, e hoje não é diferente. Pastor João Paulo, hoje não é diferente. Em alguns lugares é pregado: fuja da cruz. Para que isso? Não precisa de cruz. Hoje é tempos diferentes. Aveludando muitos lugares, pregando porque a mensagem da cruz ela não dá ibope. A mensagem da cruz muitas vezes não faz a gente saltar, que é bom, a gente é pentecostal, eu sou. Mas em muitos lugares tem muita gente que não prega essa mensagem, ou se pregam ela de forma errônea, aveludada, bonitinha. Mas eu vim nessa manhã para dizer, diante desse ato tão importante que nós vamos participar nos próximos instantes, o Evangelho é sofrimento. Nós passamos sim por momentos de tribulação,
Quando Paulo, ele é chamado, a mensagem é: vá até ele, diga o quê? Que ele é para mim um vaso escolhido. Tem gente que para por aí, mas o evangelho de verdade vai dizer: fala para ele que ele vai sofrer. Ele é um vaso escolhido, mas que ele vai passar por sofrimentos. Porque o evangelho é isso, nós passamos por momentos de provação, por enfermidades, por portas fechadas. Mas o verdadeiro cristão que foi alcançado, impactado pela mensagem cristocêntrica, ele entende que mesmo sofrendo, padecendo por amor a Cristo, vai valer a pena. Para os judeus era um escândalo o Salvador morrer de uma morte tão maldita de cruz. Os gregos achavam que poderia ser alguém sábio, buscavam sabedoria. Mas para nós a mensagem da cruz, ela é poder de Deus. Vou repetir: para alguns é escândalo, para outros é loucura, mas para nós que fomos alcançados, ela é poder de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, porque ela nos arrancou do lamaçal do pecado, de uma vida sem perspectiva de mudança. Quem sabe ovelha negra da família, mas quando a mão poderosa do papai aí nos alcançou, ele nos tirou das trevas, e a verdadeira mensagem do evangelho nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje nós podemos celebrar, nos alegrar, e aqui eu termino. O Senhor está dizendo para a igreja, para as igrejas da galáxia: eu não me glorio em mim, mas se tem alguma coisa para eu glorificar, é na cruz de Cristo. Não é por causa de uma boa oratória, não. Mas quanto mais você tem contato com o verdadeiro evangelho, mais você olha para si e percebe: eu preciso melhorar. O evangelho verdadeiro de Cristo não faz você crescer, é uma escada inversa. Quanto mais responsabilidade, mais eu conheço o meu Senhor, mais eu preciso me humilhar, mais eu preciso descer. Porque o que deve aparecer não é eu, mas é a presença dEle. É Ele que faz, é Ele que opera. Enquanto você coloque-se em pé, por gentileza. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E eu quero perguntar, e eu vou entregar o microfone a quem é de direito, mas eu quero perguntar: estás disposto? Está disposto a continuar firme e constante? Quem sabe essa porta não vai se abrir na segunda, mas você vai continuar sendo o mesmo crente, fiel, fervoroso. Papai me trouxe aqui nessa manhã e Ele ministrou ao meu coração dizendo: meu filho, eu estou trazendo resistência para crentes aqui, que vai sofrer, mas vai se gloriar. Porque Paulo, mesmo estando preso, ele vai exortar dizendo: vem aqui sofrer comigo. Eu estou preso,
preso, mas não estou triste. Eu estou aprisionado, mas eu não estou triste. Eu estou sofrendo, mas eu não estou triste. Mas que privilégio é sofrer pelo evangelho do meu Senhor e Salvador. Oh, Espírito Santo de Deus. E o nosso Cristo, Ele morreu. Mas o evangelho não acaba por aí. Ao terceiro dia, num domingo pela manhã, o nosso Jesus, quando foram procurar Ele no sepulcro, não estava mais. E Ele mesmo vai bradar dizendo: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Sexta-feira da paixão foi de dor, mas papai tem um domingo pela manhã de glória para a honra e a glória do meu Senhor Jesus. Ele tem perdão, Ele tem. Hoje eu olho para a cruz não com olhar de vergonha, mas de gratidão, porque o meu Cristo padeceu, sofreu para a remissão e redenção da humanidade. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e passo ao nosso nobre pastor Sâncio Soares na continuidade, em nome de Jesus.